Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e neste vídeo eu vou fazer com vocês a correção do trabalho 1, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei quanto é que vale cada item, tá? E quanto é que vale a questão no total. Quem acertou tudo, tirou 0,5 em cada item e tirou 3 no total. Então, vamos lá no exercício 1. É para calcular estas potências. Calcular e chegar no valor final, certo? Aqui, quanto é menos 7 elevado a zero? Muita gente errou essa questão, infelizmente. O que significa isso? Quem é que está elevado a zero? O número natural 7 ou o número inteiro menos 7? Como o menos não está entre parênteses aqui, isso significa que quem está elevado a zero é só o 7. Então, o que é esse menos aqui? Esse menos indica que a gente quer o oposto de 7 elevado a zero. Quanto é 7 elevado a zero? É 1. E quanto é o oposto de 1? É menos 1, certo? Agora, aqui, a gente tem menos 7, tudo está elevado a zero. Ou seja, eu quero elevar a zero o oposto de 7, o número negativo menos 7. O número menos 7 é um número, e todo número elevado a zero é 1. Então, o valor daqui é 1. Aqui, quem é que está elevado a zero? Como eu não tenho parênteses aqui, não é a fração toda que está elevado a zero, é apenas o número 5. Então, quanto é 5 elevado a zero? É 1. E no denominador eu não mexi no 2. Então, 5 elevado a zero, 1 sobre 2, certo? Agora aqui sim, aqui eu tenho parênteses, ou seja, é os 5 meios que está elevado a zero. É toda essa fração que está elevada a zero. Bom, uma fração é um número racional, e como todo outro número, este número elevado a zero vai dar 1. Qualquer número elevado a zero é 1, certo? Meio elevado a menos 3. Como é que a gente calcula uma potência negativa? Primeiro, a gente transforma em uma potência positiva. De que forma? A gente inverte o número. Se aqui era meio, vai ficar 2 sobre 1. E a potência se torna positiva. A gente fez vários exercícios desses, certo? Pessoalmente, gente. Triste que muita gente errou, mas façam a correção. Então, a gente tem 2 sobre 1 ao cubo. Eu posso usar a propriedade de potências, fica 2 ao cubo sobre 1 ao cubo. 2 ao cubo sobre 1 ao cubo. Mas quanto é 2 ao cubo? É 8. Quanto é 1 ao cubo? É 1. Mas qualquer coisa sobre 1 é ela mesma, então eu não preciso colocar aqui, certo? Então, o resultado final é 8. Aqui, menos 7 quartos elevado a menos 2. O expoente é negativo, então, como eu resolvo? Primeiro, eu tenho que transformá-lo em um expoente positivo. Como é que eu transformo em um expoente positivo? Eu inverto o número. Se era 7 quartos, vai ficar 4 seteavos, ok? E aí, o expoente fica positivo, fica ao quadrado, certo? Agora, um expoente ao quadrado. Bom, a gente pode calcular isso pela própria definição de potências. Como assim? A gente pode calcular assim. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, é 4 sobre 7 vezes menos 4 sobre 7 vezes menos 4 sobre 7. Aí, quando a gente tem uma multiplicação de números que tem sinal, a gente precisa fazer o jogo de sinais. Quanto é menos com menos? É mais. Então, aqui vai dar um número positivo. Como ele é um número positivo, eu nem preciso colocar o sinal aqui, certo? E aí, a gente faz a multiplicação de frações. O numerador com o numerador e o denominador com o denominador.
Quanto é 4 vezes 4? 16. Quanto é 7 vezes 7? 49. Certo? Então, esta é a forma de resolver pela definição, né, de potência. O que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela mesma duas vezes. Dois fatores aqui no produto, certo? Mas a gente também poderia resolver utilizando as propriedades de potências. Como assim? Depois que a gente inverteu aqui, que fica 4 sobre 7 ao quadrado, a gente pode usar a propriedade de potência e fazer assim. Tem que lembrar, um número negativo elevado a uma potência par vai dar um número positivo. Mas como ele é positivo, eu não preciso nem colocar. Aí a gente coloca uma potência para o numerador e uma para o denominador. Vai ficar 4 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. E isso vai dar 16 sobre 49, certo? Então, poderia fazer destas duas formas. O que está errado é escrever, em qualquer momento aqui da resolução, colocar o menos para fora, deixar sem parênteses aqui. Escrever só menos 4 sétimos ao quadrado. Isso está errado, ou menos 4 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. Isso está errado, tá? Por quê? Porque o menos está dentro dos parênteses. O menos também está elevado ao quadrado, certo? Vamos corrigir, então, o exercício 2. No exercício, o exercício 2 valia 1 ponto cada item e 2 pontos no total. Então, é para calcular, é para chegar no valor final do quê? Item A, 3 elevado a menos 1 vezes 9. Vamos resolver aqui. Quanto é 3 elevado a menos 1? A gente inverte o número e aqui o expoente que eu tinha negativo, ele passa para positivo. Mas como é um expoente 1, 3 elevado a 1 é ele mesmo, então eu nem preciso colocar, certo? Então, isso daqui é 1/3 e eu copio o restante, é como se fosse uma expressão numérica, vezes 9, certo? Quanto é 1/3 vezes 9? A gente pode fazer de duas formas. Ou eu posso fazer a multiplicação de frações aqui, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e aí 1 vezes 9 é 9, 3 vezes 1 é 3. E aí 9 sobre 3 é 9 dividido por 3, e isso vai dar 3. Ou, aqui, eu já posso simplesmente cortar. Eu posso simplificar. Eu divido o 3 por 3 e o 9 por 3 também, certo? Então, aqui, 9 dividido por 3 vai sobrar 3, e 3 dividido por 3 vai sobrar 1. Então, fica 1 vezes 3, 3, sobre 1 vezes 1, que é 1, que vai dar 3. Tem as duas formas para resolver, certo? No item B, 6 elevado a menos 2 mais 35 sobre 36, ou 35/36. Então, quanto é 6 elevado a menos 2? 6 elevado a menos 2 é só inverter, fica 1 sobre 6 ao quadrado, certo? E eu copio o restante, porque eu não mexi ainda. 35/36. Isso daqui vai ser igual a quanto? Quanto é 1 sobre 6 ao quadrado? É 1 sobre 36, mais 35 sobre 36. Agora, a gente tem uma adição de frações. Na adição de frações, quando a gente tem o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma o numerador, certo? Então, aqui vai dar 36 sobre 36, que é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, ok? Então, o resultado aqui é 3 e aqui é 1. Vamos para o exercício 3. Gente, o exercício 3 era o mais fácil de todos.
Eu vi gente calculando quanto que é 2 elevado a 359. Gente, não precisava nada disso. Era só lembrar que a gente tem o que aqui? A gente tem uma divisão de potências com a mesma base. Como é que a gente faz uma divisão de potências com a mesma base? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, era só fazer isso. Quanto é 359 menos 356? É 3. E aí, é só calcular. Quanto é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Certo? Então, a resposta final é 8. Aqui no exercício 4 agora. Relacione as expressões que têm o mesmo valor. O jeito mais fácil, na minha opinião, de resolver esse exercício é escrever todos eles em forma de potência de base 7, porque aí dá para a gente comparar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um produto, onde todos os fatores são 7, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Isso é a mesma coisa que 7 elevado à quinta potência. Aqui, quando a gente tem uma potência da potência, por propriedade, a gente multiplica as potências. 2 vezes 4, 8. Aqui, a mesma coisa, eu tenho potência da potência, eu multiplico as potências. 2 vezes 2, 4. E aqui, eu tenho um produto de potências com a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 4 com 2, 6. Aqui deste lado, 49 à quarta. É só lembrar que 49 não é o mesmo que 7 ao quadrado. Então, aqui, 49 à quarta é a mesma coisa que 7 ao quadrado à quarta. Potência da potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Isso daqui é 7 à oitava. E aqui a gente tem um produto de um produto onde todos os fatores são o número 7 e a gente tem 1, 2, 3, 4 fatores. Isso é 7 elevado à quarta potência, certo? Aqui, potência da potência. Conservo a base e multiplico as potências. 3 vezes 2, 6. Aqui, produto de potências com a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Quando não tem expoente nenhum, é o 1. 4 mais 1, 5. Certo? Então, agora eu consigo comparar. Quem é o 7 à quinta? É o 4. Quem é o 7 à oitava? É o número 1. Quem é o 7 à quarta? É o número 2. E quem é o 7 à sexta? É o número 3. Então, a correspondência certa é esta. E, por fim, no item 5, era o único item de notação científica, o único exercício. É só para descobrir o expoente aqui. Então, aqui, 0,06 é igual a 6 elevado a quanto? Aí a gente faz o seguinte raciocínio. Para o número 6 se tornar o 0,06, a vírgula que está aqui tem que andar para a esquerda ou para a direita? Tem que andar para a esquerda, né? Porque ali a vírgula está aqui, ela tem que andar para a esquerda para voltar para cá. Então, quando anda para a esquerda, o expoente é negativo. Quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? 1, 2. Então, aqui é menos 2. Aqui, do 8,5 para voltar para o 85.000, a vírgula tem que andar para a esquerda e aí vai ficar um número menor ou tem que andar para a direita? Tem que andar para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o valor 4. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a correção.